E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Falando sobre a Revolução Industrial, com ênfase na Inglaterra, tá certo? Sobre esse primeiro momento de razões do pioneirismo britânico na industrialização, eu também entreguei para vocês um texto, tá? Vocês lembram que a gente ainda estava em aula, e eu entreguei para vocês uma Xerox que também exemplifica muito bem por que a Inglaterra foi pioneira nesse momento, né, de industrialização. Mas vamos dar continuidade aqui com a nossa aula. Primeiramente, promoção de políticas de desenvolvimento industrial pelos parlamentares burgueses após a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa já se encaixa com muitos antecedentes, mas esse conteúdo a gente ainda viu em sala. Intensificam-se as leis de cercamento, ou os enclosures, como eles são conhecidos em inglês, no século XVIII, que aumentaram as áreas de produção de lã e expulsaram os camponeses das terras comunais, né? Os Enclosures Acts, gente, foram medidas que basicamente expulsaram, né, ou inviabilizaram a permanência do pequeno produtor nas terras agricultáveis. Esses indivíduos sem emprego vão para as cidades em busca de uma melhoria de vida, formando o que Marx vai chamar de exército de reserva, né? Que no caso fomenta aí um excesso de mão de obra que vai justamente trabalhar a preços baixos na Revolução Industrial. Isso tudo leva, né, à consequência do aumento de produção de lã na Grã-Bretanha e de algodão nas colônias inglesas na América, multiplicando a quantidade de manufaturas têxteis e, por consequência, da matéria-prima primordial para esse primeiro momento da Revolução Industrial, que vai ser o tecido, tá certo? Quais foram as inovações técnicas? A gente tem aí o aumento da produção têxtil britânica, né, com a laçadeira volante, a máquina de fiar de spinning jenny, o tear hidráulico, a máquina a vapor. E a máquina a vapor, faço uma ressalva, ela é o marco fundamental da Revolução Industrial, que vai ser importantíssima para a criação de trens e de barcos a vapor, que vão potencializar, né, a expansão de transporte e de comunicação no mundo todo. Temos aqui duas imagens. Essa primeira é uma spinning jenny. Vocês conseguem perceber que ela é voltada para a criação de tecidos. E aqui é o protótipo de a máquina a vapor e do seu funcionamento. Tá certo? Na indústria, né? A gente vai ter o desenvolvimento da indústria de base, ou seja, a metalurgia e a siderurgia, voltada principalmente para o setor militar, e a produção de máquinas que posteriormente vão ser a base para a construção de ferrovias. Isso tudo é propiciado pela abundância de carvão mineral na Grã-Bretanha, que vai ser o principal combustível dessas máquinas, e do ferro, que vai ser o principal material utilizado, né, para a criação dessas máquinas, tá certo? A industrialização da Grã-Bretanha provoca um crescimento urbano desordenado, né? Isso aí já é muito comentado. E os operários habitavam cortiços e bairros populosos em péssimas condições sanitárias, enquanto os burgueses viviam em casas luxuosas, localizadas nos bairros mais ricos. Esse crescimento urbano desordenado vai fazer surgir o que a gente entende por a marginalização de algumas áreas periféricas, né? Áreas com pouco saneamento básico, com pouca infraestrutura, que vão inclusive ajudar na disseminação de doenças. Os transportes foram modificados também durante a Revolução Industrial, fazendo a ressalva do que eu já citei anteriormente com o surgimento das ferrovias. Como é que era o trabalho na era industrial? Quais eram as suas características, né? O trabalhador ele era alienado no processo produtivo, ou seja, passa a realizar funções específicas, perdendo a dimensão global, não vai trabalhar mais em todas as posições, vai assumir um ponto na linha de produção e ali ficar até o fim da sua vida, ou enquanto ele ficar naquela empresa. Jornadas de trabalho longas e extenuantes, algumas chegando a 18 horas diárias, ambientes insalubres que poderiam ser muito quentes ou com muita fumaça, que inviabilizavam a saúde daquele indivíduo que estava trabalhando. Os salários eram ínfimos, eram muito baixos, os direitos trabalhistas são inexistentes e o emprego da mão de obra masculina e também feminina e infantil. Essas mulheres e crianças recebiam salários ainda mais baixos do que os homens, tá? Mas tinham, por incrível que pareça, mais facilidade em aprender novas funções. Sofriam com longas jornadas de trabalho, castigos físicos, doenças e acidentes. Professor, por que acidentes eram mais comuns em acontecerem em crianças? Porque as crianças elas precisam de uma maior quantidade de horas de sono, né? Como as jornadas de trabalho eram muito extensas, acabava que essas crianças
sentiam muito mais a jornada do que os adultos e por isso, consequentemente, aconteciam mais acidentes justamente com essas crianças. Organizações e movimentos operários. A gente vai ter as trade unions, a London Correspondent Society e o movimento ludista. As trade unions, gente, é nada mais nada menos do que o início, né, dos sindicatos, que nesse momento inicial enviavam pedidos ao parlamento, reivindicando principalmente aumentos salariais. A LCS, né, que foi fundada em 1792, ela foi organizada com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho, ter uma representatividade efetiva, acabar com as pensões dadas às classes que comandavam e diminuir os impostos. O movimento de ludista ele foi liderado por Ned Ludd, por isso ele ganha esse nome. Ocorreu no século XIX e caracterizou-se principalmente pela destruição das máquinas. Tá? O que acontece? Isso é um erro de processo, tá? Porque a máquina é um ser inanimado. O indivíduo que deveria ser atingido é o dono do meio de produção. Mas nessa hora, nessa época, o esclarecimento talvez ainda não proporcionasse isso aos manifestantes. Vamos ter também o movimento cartista, né, baseado na Carta do Povo, e através dele os trabalhadores reivindicavam o direito de participar das eleições e do parlamento. Com o tempo, esses operários britânicos perceberam que a conquista de direitos passava também pela conquista de espaços na política e criaram métodos mais organizados de luta que conseguiram, inclusive, levar algum desses indivíduos a cargos políticos importantes, que é justamente o que vai iniciar a possibilidade que eles vão ter de fazer grandes reivindicações e mudanças na sua própria vida. Os cartistas conseguiram a aprovação de leis para produzir a jornada de trabalho e proibir o trabalho infantil na Grã-Bretanha. Perderam força no século XIX, mas se organizaram novamente no final desse século e no começo do século XX e conseguiram a aprovação de diversas leis que efetivamente melhoraram as condições de trabalho nas fábricas inglesas. As mulheres participaram ativamente do movimento cartista e também criaram algumas organizações, petições e jornais para lutar pela igualdade de gênero. Conquistaram direito ao voto na Grã-Bretanha ainda no século XX. E algumas outras conquistas de trabalhadores britânicos no século XIX. Primeiro, em 1833, limitação do trabalho das crianças entre 9 e 13 anos a apenas 8 horas diárias e entre 13 e 18 anos a 12 horas diárias. Em 1834, com a criação do Grand National Consolidated Trade Unions, foi a primeira central de trabalhadores na Grã-Bretanha. Em 1842, proíbe-se o trabalho feminino nas minas. Em 1847, a jornada de trabalho é reduzida para 10 horas diárias para qualquer tipo de trabalhador. Tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me procurem através das redes sociais ou da plataforma para tirar qualquer dúvida. Abração!